Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Bom dia, boa tarde e boa noite. Deus abençoe a você conectado com este vídeo. Temos a grata satisfação de mais uma vez partilhar com você mais um bocadinho da Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler em João capítulo 9, versículos de 1 a 7. Eu sugiro a você que depois em casa leia o capítulo inteiro. É muito rico, cheio de detalhes, um capítulo muito bonito e significativo. Mas para a nossa meditação e para facilitar, nós vamos ler versículos de 1 a 7. A palavra de Deus diz assim: E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Amém? Que Deus nos abençoe. Que obra maravilhosa, né? Minha gente, os judeus tinham várias festas ordenadas por Deus nas Escrituras Sagradas. Porém, 3 delas eram as principais que carreava as grandes multidões para a cidade de Jerusalém. Uma era a festa da Páscoa, a outra era a festa do Pentecostes, uma festa que acontecia 50 dias após a Páscoa, por isso, Pente, 50 Costes, festas. Era chamada também festa das primícias, onde o povo oferecia a Deus os primeiros frutos da colheita. E uma outra festa chamada Festa dos Tabernáculos. Era a ocasião em que o povo montava várias cabaninhas e tendas por todos os recantos da cidade para rememorar os momentos de peregrinação no deserto até que fossem assentados na terra prometida. Então era na festa dos tabernáculos que aconteceu este episódio. Jesus estava lá. E Jesus, em uma das oportunidades, fez um discurso no templo, dizendo da sua missão neste mundo como Filho de Deus. Contrariados e não conseguindo entender a liderança religiosa de que Jesus era Filho de Deus, então incitaram o povo a apedrejar Jesus. E diante disso, Jesus ocultou-se no meio da multidão, passou no meio dos seus algozes e retirou-se do templo. E enquanto Jesus caminhava, depois de ter retirado-se do templo com os seus discípulos, nas imediações do templo, alguns metros depois, ele encontrou um homem que pedia esmola, que mendigava. E ele, olhando, percebeu que era um cego de nascença. E havia uma crença entre os judeus de que quando alguém tinha um determinado problema de saúde, principalmente quando havia nascido com algum tipo de deficiência, de anormalidade, eles atribuíam um pecado ou da própria pessoa, que tinha uma índole ruim, por isso nasceu assim, ou pecado dos seus pais. Então eles aproveitam para tirar essa dúvida, perguntando diretamente a Jesus: Rabi, quem pecou para que ele nascesse assim? Ele ou seus pais? Aí Jesus responde: nenhum nem outro. Isso aconteceu como uma oportunidade para que Deus, através dele, manifestasse as suas obras ao mundo. Então Jesus se identificou ali como sendo ele a luz do mundo, a luz da vida, a luz dos homens.
que depois dessa identificação, Jesus então cuspiu no chão, fez uma lama com a sua saliva e untou os olhos daquele homem cego e disse a ele: vai, lava-te no tanque de Siloé. A palavra Siloé significa enviado, porque tratava-se de um tanque que recebia águas através de um aqueduto construído nas montanhas, que traziam águas das montanhas fora dos muros de Jerusalém para abastecer aquele tanque. Então as águas dali eram águas enviadas que vinham de fora dos muros de Jerusalém. Por isso o nome Siloé. Então vai, lava-te no tanque de Siloé. E ele foi, Jesus retirou-se, ele foi, lavou no tanque de Siloé, e no lugar do barro nasceu um par de olhos perfeitos. E ele voltou a ver e admirou toda a multidão, ao ponto dos seus próprios vizinhos confundirem. Uns diziam: é ele. Outros diziam: não é ele. É parecido com ele, mas não é. Então essa dúvida causou uma comoção social, uma convulsão. Desse fato chegou ao conhecimento dos fariseus, da liderança religiosa que havia expulsado Jesus do templo exatamente por ele identificar-se como filho de Deus. E aí levaram um moço, indagaram, e ele disse: não, sou eu mesmo, sou eu aquele moço que mendigava. Um homem chamado Jesus untou-me os olhos com uma lama feita de sua saliva e pediu que eu fosse lavar no tanque de Siloé. Eu fui e fiz, e estou aqui vendo. E eles não acreditaram nisso, indagaram uma segunda vez, o moço repetiu a mesma coisa e os judeus ficaram furiosos. Não pode ser, isso aconteceu no sábado. Um homem que não guarda o sábado não pode ser de Deus, é um pecador. E por ser um pecador não pode ter realizado uma obra dessa magnitude. Aí chamaram os pais desse moço e disseram: este moço é o vosso filho? E eles confirmaram: não, ele é o nosso filho, nós sabemos que ele é nosso filho e sabemos que ele nasceu cego. Mas como aconteceu isso ou como aconteceu, nós não sabemos. Nós só sabemos nem quem fez isso com ele, mas sabemos que é o nosso filho e que nasceu cego. E com medo de serem expulsos do templo, seus pais disseram: só que ele é maior de idade, ele tem idade suficiente, pergunte este fato para ele, que nós não estávamos na hora juntos e não vemos, só sabemos que ele é o nosso filho, sim, e sabemos que ele nasceu cego. Os fariseus voltam e pressionam o rapaz novamente e disseram: olha, você vai e dê glória a Deus e diga que esse homem é pecador. E ele disse: olha, se é pecador eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora vejo. Amém, minha gente? Então, diante desse fato, o moço acabou pregando também para a liderança religiosa, dizendo: vocês querem saber novamente o que aconteceu? Eu já falei, mas quem ele é? Esse moço no seu conceito? Ele disse: olha, no começo ele disse: é um homem chamado Jesus. Quem ele é para você? É um profeta. Para mim ele é um profeta. Não é profeta. Diga que esse homem é pecador. Se é, não sei, eu só sei que eu era cego e agora vejo. E o moço passou a pregar. Nunca na história da humanidade se ouvir dizer que alguém que nascesse cego pudesse um dia enxergar. E então é exatamente por isso que nós temos que acreditar nele, sim. E pressionado a negar Jesus, ele insistiu que não faria, e por causa disso ele também foi expulso da presença dos fariseus. E sabendo dessa expulsão, Jesus o procurou. Ele não conhecia Jesus, porque quando Jesus tocou em seus olhos, ele ainda não enxergava. E Jesus, então, sabendo que ele foi expulso, procurou e fez uma pergunta para ele, né? Você crê no Filho de Deus? Ele disse: quem é ele, Senhor, para que eu creia? Jesus disse: olha, é exatamente este que fala contigo. Ele disse: eu creio, Senhor, e adorou a Jesus. Amém, minha gente? Olha que fato lindo, que fato bonito, que fato maravilhoso. E eu queria desse fato aqui, entre tantas outras
belas lições, dispensar alguma delas e pelo menos aplicar no nosso coração 3 ou 4 lições. A primeira lição que eu gostaria de deixar para o nosso coração é a que Jesus quebra paradigmas e conceitos errados da crença popular. Os judeus acreditavam que quem nascia com determinada anomalia tinha nascido assim por causa de algum tipo de pecado, fosse dele próprio, de sua natureza, ou algum pecado de seus ancestrais. E Jesus explica aos seus discípulos, quando lhe perguntam, ele ou seus pais, Jesus disse, nenhum nem outro. Nem ele pecou, nem seus pais, mas ele foi uma oportunidade de Deus. Deus permitiu que ele nascesse assim, como uma oportunidade de o próprio Deus manifestar através dele as obras dele como Deus Criador e Redentor neste mundo. E através de Jesus Cristo a humanidade pôde ver, e hoje nós estamos compartilhando isto, mais de 2000 anos depois, a bênção do que Jesus fez neste mundo através da cegueira daquele moço. Deus pôde manifestar que Jesus Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus, até porque ninguém pode fazer uma obra dessa que não seja o próprio Deus. E Jesus é Deus, por isso ele fez esta obra maravilhosa. Amém? Uma outra coisa que nós aprendemos aí, minha gente, é que Jesus muda as pessoas por dentro e por fora. Esse moço foi mudado por fora de maneira tão extraordinária ao ponto de as pessoas que tinham uma convivência próxima com ele não conseguir reconhecê-lo. Uns diziam, é ele sim, outros diziam, não pode ser, é alguém muito parecido com ele. Aí ele confirmava, não, sou eu sim. Então Jesus muda as pessoas por fora e muda para melhor. Mas o mais interessante disso tudo é a mudança radical que Jesus Cristo faz por dentro do ser humano. Este moço foi transformado de um mendigo a um servo temente a Jesus. Quando Jesus o procura e pergunta se ele crê no Filho de Deus, porque o comentário todos era que Jesus era um herege, depois daquele discurso que ele fez no templo, ele disse, quem é ele para que eu creia? Jesus disse, olha, você não me viu, porque a hora que eu toquei em você, você ainda era cego, mas o Filho de Deus sou eu, que falo contigo nessa hora. Ele na hora ele disse, creio sim, e carinhosamente adorou a Deus. Então ele teve a vida transformada por fora, ao ponto de ninguém nem reconhecer mais. Tal era a maravilha de um par de olhos perfeitos que Jesus criou dele, e a transformação interior de um mendigo a um servo, fiel e temente a Deus. Amém? E uma outra lição que eu quero deixar para o nosso coração é que Jesus é Deus. E ele confirmou que era Deus. João, lá no seu evangelho, ele já começa dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Está se referindo a Jesus. E aí ele confirma, ele estava no princípio com Deus, lá no começo da criação. Todas as coisas foram feitas por ele, Jesus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí Jesus então, confirmando que ele é o Deus verdadeiro, criador de todas as coisas, que criou o mundo pela força da sua palavra. Ao criar o homem, ele o fez de forma diferente. Ele pegou na massa, pegou no barro, manipulou o barro e fez Adão. Agora, da mesma forma, reproduzindo o homem na época da sua criação, ele vai e cria ao vivo em cores, na presença de todos, com o mesmo barro da terra, ele cria um lindo par de olhos e coloca na face daquele cego de nascença. Cuspiu, manipulou o barro, untou os olhos daquele cego e pediu que fosse então lavar no tanque de Siloé. E ao lavar, saiu o barro, no lugar do barro nasce um lindo par de olhos, que o abençoou, e como
multidão e deste milagre nós estamos confirmando então que verdadeiramente Jesus é Deus, verdadeiramente Jesus é o Criador, verdadeiramente Jesus Cristo é o Filho de Deus, consequentemente o nosso querido e amado Salvador. Quando Deus toca em alguém, quando Jesus toca em alguém, Jesus toca para transformar e transformar sempre para melhor. Que Deus toque na tua vida nesta hora, que Jesus toque em teu coração, em seus olhos, que eles se abram para que você possa ver em Jesus o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, te agradecemos pela mensagem da tua palavra lida nesta hora. Obrigado pelo teu Espírito Santo que vem lançar luzes da palavra do Senhor à nossa compreensão. Obrigado porque através da tua palavra nós conseguimos enxergar em Jesus Cristo como Deus vivo, eterno, verdadeiro, que se relaciona conosco, um Deus que toca em nossa vida e um Deus maravilhoso que transforma situações, um Deus que cria e recria as coisas na hora que deseja, na hora que quer, diante dos olhos de todos. E peço, meu Pai, que Ele, Jesus Cristo, seja o Salvador pessoal de todos os membros de nossa família. Obrigado também pelo teu povo, meu Senhor Deus, espalhado por toda a superfície da terra. Obrigado, meu Senhor, por Jesus Cristo. A Ele seja dada toda glória, todo louvor para todo sempre. E os que creem, digam amém e graças a Deus. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão.